Boa noite. O Leme Notícias está começando e traz para você os seguintes destaques. O cinto de segurança é obrigatório mesmo em trajetos curtos e em baixa velocidade. Mas em Leme, ele anda meio esquecido. Laboratórios aumentam o preço dos medicamentos muito mais do que o percentual estabelecido pelo governo. Justiça Eleitoral avisa: quem não regularizar a sua situação corre o risco de perder o título de eleitor. E você vai conhecer hoje a Escola Vereador Clóvis Bim Tamborim, especializada na educação de crianças portadoras de autismo. E ainda uma entrevista com a coordenadora do NAT, o Núcleo de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. Quarta-feira, 12 de março, o Leme Notícias começa agora. Usar cinto de segurança é uma obrigação determinada pelo artigo 65 do Código Nacional de Trânsito. Mas muita gente, nas ruas da cidade, parece que se esqueceu da importância deste detalhe que pode salvar vidas. A alegação em cidades pequenas como Leme é que os carros trafegam em baixa velocidade e em trechos curtos. Mas estatísticas revelam que em cada 4 acidentes, 3 acontecem dentro de uma faixa de 10 quilômetros de distância da casa do motorista. O cinto de segurança é um dispositivo simples que serve para proteger sua vida e diminuir as consequências dos acidentes. Em casos de colisão, ele impede que seu corpo se choque contra o volante, painel e para-brisas, ou seja, projetado para fora do carro, o que pode acontecer mesmo em uma colisão de veículos a 40 km por hora. Em Leme, a principal justificativa para não usar o cinto é a lentidão do trânsito e o fato de que as pessoas fazem trajetos curtos. Por que eu tô sem cinto? Porque eu acabei de montar ali, já vou descer aqui na farmácia, aqui na frente. Tá bom? Desculpa, não pode, mas eu acabei de entrar aqui na DIB e já tô parando aqui. Porque eu já vou descer ali no Irineu. Falta de costume. Essa passageira também? Também. Eu não gosto de usar cinto. Por quê? É desconfortável. Não justifica porque o cinto de segurança é previsto em lei. Os artigos 14, 167 e a resolução 14/98, eles tratam da matéria. O cinto de segurança, ele deverá ser usado por todos, inclusive por passageiros menores de 10 anos que devem ocupar o banco traseiro. Evidentemente, quando se tratar de criança, colo ou coisa assim, vai ter um equipamento de retenção pertinente. Além disso, se o motorista for pego sem o cinto, a autuação é feita imediatamente e a punição pode doer no bolso do proprietário do veículo. São 5 pontos, corresponde a 120 UFIRs, que dá R$ 127,50. E a aplicação da penalidade, ou seja, a multa em si, por uma questão até de justiça, deverá ser aplicada sempre quando o cidadão parar o veículo para ver uma prova efetiva de que ele estava sem cinto. Ademais, o veículo pode ser retido até a colocação do cinto pelo passageiro. A chance de morrer é de 25 vezes maior se você for lançado para fora do carro. E o uso do cinto de segurança reduz em 60% o número de mortes. Dados especialistas afirmam que há uma chance em 1000 de se salvar sem o cinto de segurança. As estatísticas têm demonstrado que com a prática do cinto de segurança houve um menor índice de acidente, inclusive naqueles casos em que estão com equipamento. Não importa se você se considera um bom motorista, você nunca poderá controlar o outro carro que pode vir em sua direção por causa de uma falha mecânica. Da mesma forma, não há outro modo de protegê-lo de um mau motorista.
Moço, queria saber se você sempre usa o cinto no trânsito. Sempre, sempre. Seu passageiro também? Eu entro no carro e coloco o cinto. Sempre. Passageiro também? Também, né? Só que hoje esqueceu, né? Eu não sei, eu tava aqui nessa reta aqui, não sei o que aconteceu, eu perdi a direção, daí eu capotei. Aí quando eu vi, eu saí, tava usando o cinto, daí eu vi que tava de ponta cabeça assim, saí do carro, tava inteiro. Graças a Deus, por causa do cinto, mas ficou a marca aqui tudo, mas tava usando o cinto. Além da tentativa de fuga na cadeia e do roubo num consultório médico, ontem o dia foi tranquilo para a polícia da cidade. Foram registrados apenas 3 acidentes, sendo um com vítima leve. E ainda uma residência no Jardim Saulo foi arrombada. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário constatou que o trabalhador brasileiro paga 41,7% de tributos sobre os salários. É a segunda maior de um ranking de 26 países. Só perde para a da Dinamarca, que é de 43,1%. Quanto menor o salário, maior é a incidência de tributos. No mês passado, o Instituto divulgou que o Brasil ultrapassou a Suíça na arrecadação de impostos, com uma participação de 36,45% sobre o Produto Interno Bruto. Começa amanhã o curso de Esperanto no Centro do Professorado Paulista e na Casa da Cultura. As inscrições podem ser feitas na sede do Centro do Professorado ou na Casa da Cultura, onde vão acontecer as aulas, das 7 às 8h30 da noite, todas as quintas-feiras. Para mais informações, você deve ligar para 3554-1638 na Casa da Cultura, ou então no Centro do Professorado Paulista pelo fone 3554-8375. O curso é gratuito. O único custo são as apostilas, que ficam em torno de R$15. Uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal revela que o reajuste no preço dos medicamentos, autorizado pelo governo para este mês, ficou acima do percentual médio previsto de 8,63%. Em alguns casos, o aumento chegou a 52%. Ainda, segundo o levantamento, 155 laboratórios aumentaram os preços de 5.632 itens, acima do combinado. O aumento faz parte de um acordo que o governo fez com a indústria farmacêutica no fim do ano passado. No caso dos 214 medicamentos de 47 laboratórios diferentes, cujos preços foram liberados pelo governo, os percentuais de reajuste chegaram a 18%, no caso do Ciflogex da CIMED, que passou de R$ 8,28 para R$ 9,77. A pesquisa analisou os preços publicados na revista ABC Pharma. Alguns exemplos apontados como reajustes acima do autorizado são os seguintes: o analgésico Dormec, do IMEC, que passou de R$ 11,26 para R$ 13,80, ficando 22,70% mais caro. O antibacteriano Levotac, 500 mg, de R$ 60,61 para R$ 92,09, aumento de 51,94%. O xarope Asmaquil, que teve reajuste de 19,02%, passando de R$ 3,05 para R$ 3,63. O antibacteriano Amicilon, 250 mg, passou a custar R$ 108,65, um aumento de 17,98% sobre o preço anterior, de R$ 92,09. E o gel ginecológico Flagimax subiu 20,19%, ao passar de R$ 9,46 para R$ 11,37. Segundo o presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, que fez a pesquisa, não existe razão para os aumentos abusivos, já que nos últimos 8 anos os medicamentos acumularam aumento médio de 150%. Você vai ver daqui a pouco. Uma escola do município ajuda crianças autistas na ressocialização e busca aumentar sua independência na relação com os adultos
e o ambiente em que vive. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. O Exército vai realizar concurso para preencher 1.415 vagas de sargento especialista, divididas entre as áreas de combatente, logística e aviação. A metade dos postos abertos são destinados a militares na ativa, a outra metade para os civis. As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril. Os candidatos aprovados entram na instituição ocupando o cargo de terceiro sargento e recebendo um soldo inicial que gira em torno de R$1.000. Os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental, ter pelo menos 1,60 m de altura, ser solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado e ter entre 18 e 24 anos. O concurso só é aberto a candidatos do sexo masculino. A inscrição custa R$40 e deve ser feita em agências dos Correios. A primeira fase da seleção deve acontecer nos dias 29 de julho e 24 de setembro. Mais informações no site www.esa.ensino.eb.br ou no tiro de guerra de Leme pelo fone 3571-3309. E quem não votou nas últimas 3 eleições está prestes a perder o título de eleitor. A Justiça Eleitoral divulgou ontem a lista com os nomes das pessoas que estão em débito com suas obrigações eleitorais. O prazo para regularização vai até o próximo dia 8 de maio. Os eleitores que não comparecerem ao cartório para regularizar sua situação terão seus títulos cancelados. A chefe do cartório eleitoral nos dá mais informações. Quem deve comparecer ao cartório para regularizar essa sua situação? São os eleitores que não votaram nas 3 últimas eleições, que é de 2000 e 2002, e nem justificaram. Eles constam de uma relação de eleitores faltosos que terão as respectivas inscrições canceladas. O que é preciso para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral? Ele deve comparecer ao cartório no período do dia 10 de março até 8 de maio, munido de documento de identidade original, o título eleitoral e comprovante de votação, se tiver. Se ele não tiver o comprovante de votação, ele pode vir a si mesmo, que a gente faz uma consulta ao cadastro. E a gente detecta no cadastro como que está a situação dele. Ele comparecendo ao cartório, nós fazemos uma guia de multa dos pleitos, né? Ou então isenção, se ele for um eleitor com dificuldade financeira, nós fazemos uma isenção da multa. E aí nós fazemos todo o procedimento aqui no cartório, que nós... um procedimento no cartório que regulariza a situação dele. Por que é importante essa prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, ao cartório? Ainda existe uma dificuldade para quem não tem título? Existe bastante dificuldade, porque o título de eleitor é um documento que está atrelado a outros documentos. A carteira profissional, carteira de habilitação, o CPF, né, que é o cartão de identificação do contribuinte, que é da Receita Federal, ele está atrelado a todos os documentos. Então, e para concursos, né, para fazer inscrições para concurso, precisa do título de eleitor, é exigido. Tá ok, muito obrigado. O prazo vai até dia 8 de maio? 8 de maio. 8 de maio, horário de expediente é da meio-dia às 6. O cartório eleitoral fica na rua Coronel João Franco Mourão, 746. Horário de atendimento ao público é da meio-dia até às 6 da tarde. E para quem quiser mais informações, é só ligar no telefone 3555-2225.
Uma nova frente fria chega a São Paulo, reforçando as instabilidades que já estão sobre a região sudeste. Por isso, a previsão é de céu nublado com chuva e aberturas de sol. Confira como vai ser o tempo amanhã em Leme. A cidade deve ter uma quinta-feira ensolarada, com nuvens esparsas e chuviscos isolados ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 49%, com índice pluviométrico estimado em 3 milímetros. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. O Brasil tem grandes chances de voltar a sediar uma Copa do Mundo daqui a 11 anos. O Comitê Executivo da FIFA decidiu que o Mundial de 2014 vai ser realizado na América do Sul. Por ser o país com mais títulos mundiais e não organizar uma Copa desde 1950, o Brasil é o favorito para organizar o torneio. A FIFA mantém a política de rodízio permanente de sedes pelos continentes. A Copa de 2002 foi na Ásia, a de 2006 vai ser na Alemanha, Europa, e a de 2010 vai ser realizada na África. Na fila, há mais tempo que o Brasil, o Uruguai, que sofre com a decadência do futebol local. E representantes da Federação Uruguaia já disseram que preferem organizar a Copa de 2030, que marcaria os 100 anos do Mundial de Futebol. Amanhã, durante todo o dia, na sede da ABB, acontece mais um encontro da Associação Paulista de Produtores de Algodão do Estado de São Paulo. O tema das palestras e debates vai ser a revitalização da cultura do algodão no Estado. A previsão é que mais de 150 produtores de toda a região participem do evento. E amanhã você vai conferir aqui como foi o encontro e as suas principais conclusões. Uma escola da rede municipal de Leme tem alunos bem especiais. Eles são portadores de autismo, uma síndrome de difícil diagnóstico e que muitas vezes é confundida com outras deficiências. A característica principal da doença é o isolamento. A escola, inaugurada no ano passado, tem hoje 20 alunos e uma equipe de profissionais de pedagogia, psicologia e medicina que atuam no sentido de garantir independência e integração destes alunos com as pessoas e o meio que os cercam. O autismo não é uma forma de retardo mental, embora 80% dos casos, em média, apresentem deficiência mental associada. O autismo é um dos distúrbios que mais está associado a outras síndromes. A patologia se manifesta antes dos 3 anos de vida, variando em 3 graus: alto, médio e baixo funcionamento. A síndrome compromete a comunicação, interação e a imaginação da pessoa. Por não ser fácil de diagnosticar, muitas vezes o paciente pode ter um tratamento inadequado. Em Leme, a Escola Municipal de Educação Especial Vereador Clóvis Bim Tamborim desenvolve um trabalho de ressocialização do autista. Para a coordenadora Mara, o maior obstáculo já foi vencido: a criação da escola. Ela foi inaugurada em agosto do ano passado e nós conquistamos, um espaço na cidade com um atendimento específico para os autistas, E a gente chama de autismo e patologias associadas, porque nós temos outras síndromes, a síndrome do X frágil e outras que são atendidas dentro da síndrome do autismo. A escola começou com 14 alunos e hoje já atende a 20. Os frequentadores são de todas as idades, desde a infância até a fase adulta. Aline, por exemplo, tem 14 anos. Por enquanto, ela precisa de atividades individuais, porque tem dificuldade de conviver em grupo. Cada aluno tem a sua agenda para definir o que vai fazer durante o dia. O autista necessita de uma organização em tudo na sua vida. É importante para ele montar uma estrutura do seu dia a dia antes de começar qualquer tarefa. A escola de autistas procura facilitar o convívio dessas pessoas com o meio que as cerca.
E buscando com o objetivo principal, que é o desenvolvimento global de cada aluno, né? Oferecer uma educação de qualidade, socialização, que a gente tenta integrá-los na sociedade, né? A escola oferece refeições, banho, transporte e atividades como natação e ecoterapia. O profissional que atua nesse tipo de escola tem que ter, acima de tudo, uma identificação com a área de educação especial. O professor tem que se identificar muito com o trabalho. E ele seria a educação especial, todo professor, que a gente sabe que a educação é muito rica, né? E a gente tem que se dedicar muito. Uma sociedade em evolução precisa proporcionar a seus habitantes, portadores ou não de deficiência, condições para uma vida digna. E para que isso seja possível, vários profissionais precisam estar diretamente ligados a este trabalho. Com médico neurologista, com psicólogos, terapeutas, fonoaudióloga. Então a gente tem que ter essa equipe trabalhando, atuando, né, em conjunto. E agora pausa para o intervalo. No último bloco nós vamos continuar falando de educação. A coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação vai conversar conosco sobre a educação especial nas escolas municipais. Fique ligado, a gente volta no instante. O NAT é o Núcleo de Atendimento Especializado mantido pela Secretaria Municipal de Educação para atender o trabalho de educação com crianças em dificuldades de aprendizagem na rede municipal de ensino. O núcleo possui uma equipe multidisciplinar, composta por psicóloga, assistente social, pedagoga e psicopedagoga. Para conversar com a gente sobre este trabalho, a coordenadora Rosângela Tucumantel Aberman. Rosângela, boa noite, obrigado pela presença. Há quanto tempo existe esse núcleo? O núcleo existe desde setembro de 2001. O núcleo foi criado na atual administração, porque eles estavam preocupados com as crianças que apresentavam problemas de aprendizagem, problemas na aprendizagem. Então, a atual administração, preocupada com isso, se mobilizou e criou esse núcleo. Ele atende crianças no início do primeiro grau, é isso? Ele atende crianças da educação infantil, e o ensino fundamental, até a 4ª série, o primeiro ciclo. Alguma criança chega lá já orientada pelos pais, meu filho tem problemas ou não? Sempre é um mistério, nunca se sabe. Não. As crianças são encaminhadas pelas professoras e coordenadoras. Tem casos em que os pais levam por eles mesmos, mas a maioria dos casos atendidos são casos diagnosticados na escola, com crianças que têm algum problema, desde o ensino infantil até o ensino fundamental. E elas fazem uma ficha de avaliação, de observação, que nós elaboramos. Nós somos uma equipe multidisciplinar, como você já falou, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga e uma assistente social. Então é feita essa triagem, a primeira triagem na escola. Eles mandam as fichas para a gente lá no NAT. Nós fazemos um estudo, elegemos os casos e vamos fazer a triagem com aquela criança e com a família. Ali ele fica o dia todo, ele tem o curso dele ali dentro do NAT, é isso? Não. Lá no NAT, não. Ele é feita a avaliação. Não sei. Primeiro é uma avaliação diagnóstica. Nós tentamos diagnosticar qual é o problema da criança, fazemos um levantamento da família. Aí cada profissional vai detectar o problema existente. Então passa pela fono, passa pela assistente social, passa pela psicóloga
e passa pela psicopedagoga. São muitas crianças nessa situação, é? A rede está com um número elevado de crianças nessa situação por conta de alguns problemas. Quais seriam esses problemas? Um dos problemas maiores é a migração. Sim. Porque são crianças que vêm de outra região e não acompanham com a metodologia totalmente diferente. Existem crianças que passam 4 anos numa mesma série em outras escolas, em outras redes. Não consegue sair do lugar. Não sai. Aí eles vêm para Leme e aqui, por conta dessa boa administração, nós temos esse atendimento que nós esperamos ampliar esse atendimento. Quantas crianças estão lá com vocês hoje? Olha, lá são várias crianças que passam por triagem e por acompanhamento. Elas ficam quanto tempo lá com vocês? Até resolver o problema? Resolver o problema, até o problema ser sanado. E nós não trabalhamos só com a criança, nós trabalhamos também com a família. Sim. E trabalhamos no apoio aos professores, que é um dos casos que está dando muito resultado e atendimento aos professores. Agora, com relação à família, Rosane, o aspecto social influi muito? Falta de moradia, falta de infraestrutura, situação financeira? Com certeza, influencia muito, desestrutura a criança. A criança não tem mais uma concentração, não consegue caminhar e dar conta do conteúdo que ela tem que dar. Então, problemas emocionais, desestruturação familiar, baixa renda, tudo isso influencia no problema dessas crianças. Existem também casos de inadequação de metodologia. Às vezes essas crianças vêm de outras cidades com uma metodologia inadequada para aquela criança. Então, a gente tenta orientar o professor a adequar a metodologia para aquela criança. Isso aí é um peso dentro de uma sala de aula para o professor? Não. Uma criança que não consegue acompanhar o ritmo das aulas, enfim? Olha, não é um peso para o professor, porque o professor está apto a receber essa criança e na nossa rede os professores estão, assim, muito bem qualificados para isso, em fazer um atendimento diferenciado. Então, é trabalhado de uma forma diferente com aquela criança. Ele pode estar no conteúdo inferior ao que ele está na série, mas ele está sendo bem trabalhado e bem orientado. Quando ele está lá com vocês no NAT, ele não frequenta É horário contrário. É horário contrário. É horário contrário. Então, esse acompanhamento do professor que diagnosticou o problema passa a ser realmente real ali. O professor começa a sentir que a criança está evoluindo. Tendo um avanço. Está tendo um avanço. Um avanço não. Então ele assiste às aulas normais, vamos dizer assim, e depois passa um determinado período com vocês lá. Isso, passa pelo NAT. Tem crianças que não chegam a passar pelo NAT, tem crianças que a gente acompanhando a professora, nós já conseguimos sanar o problema. Sanar o problema. Porque a professora em si só, ela não tem como, né? É um caso isolado, numa classe de 30, 40 alunos, fica difícil também. Com certeza fica difícil para a professora, mas foi aquilo que eu falei. São vários cursos que essas professoras fizeram, elas estão aptas a receber essa criança que tem algum problema na aprendizagem e trabalhar de uma forma diferenciada com essa criança. Onde funciona o NAT, Rosane? O NAT fica na rua Newton Prado, 878. 878. Isso. Muito bem. Rosane, obrigado pela Eu explicação. que agradeço. Viu? Sucesso, parabéns. Muito obrigada. Estamos à disposição para qualquer eventualidade, qualquer problema que precisar, estamos lá. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Estes são os destaques do Leme Notícias desta quinta-feira.
Polícia consegue prender ladrão que fez 2 roubos a postos de combustível nos dias do carnaval. Delegado seccional da polícia faz vistoria nos distritos policiais da cidade e elogia o trabalho realizado em Leme. Produtores de algodão se reúnem em Leme para conhecer os avanços da tecnologia e debater o mercado para o produto. Secretaria Estadual de Habitação libera R$ 242 mil para asfaltamento do Jardim Alto da Glória. E no estúdio, uma conversa com a diretora do Núcleo de Saúde da Mulher, doutora Edith Guerra, sobre as denúncias contra a Prefeitura e a situação da instituição. E ainda a agenda cultural para o final de semana em Leme. Estas e outras informações você vai ver agora no Leme Notícias. Ontem e hoje, todos os distritos policiais da cidade receberam a visita do delegado seccional de Limeira, Aparecido Capello. A visita é chamada de correição. O repórter Evandro Denzin conversou hoje pela manhã com o delegado sobre os resultados dessa correição e também sobre outros assuntos que dizem respeito à Polícia Civil. As correições são feitas 2 vezes por ano e têm por objetivo avaliar o trabalho feito nos distritos policiais das cidades. O doutor Capello está em Leme essa semana e conversa agora conosco, falando a respeito do trabalho da Polícia Civil na região. Doutor Capello, qual vai ser o grande foco do combate à criminalidade nesse ano na região de Limeira? Olha, a gente temos metas cumpridas estabelecidas pela própria Secretaria de Segurança Pública. E o que mais preocupa hoje em nossa região, e como em todo o estado, é o combate ao tráfico de drogas, que a droga, todo mundo sabe, é a mãe da criminalidade. O traficante, além de incentivar a pessoa a roubar, ele também deixa a pessoa na rua da amargura, deixa a família desestruturada. A partir do momento que existe alguma coisa entra na família, a gente tem que combater diuturnamente. Então, drogas é o principal. Atrás das drogas vem o combate ao roubo de veículos, ao roubo de cargas, a furtos de veículos, ao roubos em geral e furtos de residências, que tem muitos casos em nossa região. Foi constatado pelas estatísticas aí que Leme teve uma significativa mudança no quadro de criminalidade com redução dos casos. A que o senhor atribui isso? O trabalho da polícia local, o trabalho como o doutor João, que está aqui do nosso lado, certo? O trabalho de toda a Polícia Civil, investigadores, escrivães, o trabalho da carceragem de Leme, que é um trabalho muito bom, certo? Então todo esse trabalho vem influir em baixar a criminalidade, quer seja aqui, quer seja na sub-região ou no estado inteirinho, certo? A pergunta é inevitável. Leme tem enfrentado problemas com a sua cadeia municipal, sendo que Araras está fechada e Pirassununga também tem restrições. Como é que fica a situação da nossa cadeia, já que essa semana nós tivemos mais uma vez um tumulto aí na nossa cadeia municipal? Eu peço à população de Leme um pouco de paciência. Eu estou sabendo que a gente está sobrecarregando o Leme e mandando mais presos para cá, certo? Só que eu quero que vocês entendam que eu tenho 3 cadeias na região. Eu tenho o CR de Limeira, eu tenho a cadeia pública de Leme, eu tenho a cadeia pública de Pirassununga. E eu tenho que abrigar os presos que aqui entram. E só para uma avaliação de vocês, no ano passado nós prendemos na região de Limeira, que compreende 8 cidades, dentre das quais Leme, 2.056 pessoas durante o ano. Isso são prisões administrativas, prisões em flagrante, presos recapturados e cumprimento de mandado de prisões. Então você vê que é um número muito grande e nós só temos 3 presídios. Então tem hora que lota, a gente tem sempre um socorro da Secretaria de Assuntos Penitenciários, mas às vezes sobrecarrega. Mas nós temos aí uma luz muito boa, que eu aproveito, ontem elogiei no rádio, hoje elogio através da TV, ao prefeito aqui, à Câmara de Leme, que me parece que está em negociação para que se construa aqui entre Leme e Pirassununga um CR.
A partir desse momento vai aliviar, não vai ter mais presos na cidade, vai aliviar esse problema de carcerário da cidade e da região, e bem como nós temos um sinal verde do prefeito de Limeira, que está também propenso a doar um terreno para a construção de CDP naquela cidade. A partir daí nós não teremos mais problemas carcerários na sub-região de Limeira, principalmente em Leme. Há esperança para aumento de efetivo na Polícia Civil de Leme ainda para esse ano? O senhor governador do estado autorizou a contratação de 3.500 policiais civis, dentre eles delegados, escrivães, investigadores, carcereiros, para tirar a escolta da mão dos investigadores. Vai ter mais contratação de carcereiros e oficiais administrativos. A partir da contratação desse pessoal, com certeza, Leme terá mais policiais, principalmente na área de investigação, que é o mais cobrado. Doutor Capello, em função aí do que o senhor viu ontem e hoje aqui na Polícia Civil de Leme, o que precisa ainda melhorar na nossa polícia aqui na cidade? Olha, com toda a deficiência de efetivo, principalmente de investigadores, Leme faz um trabalho excelente. Não vou dizer que faz tudo, sempre a gente nunca é perfeito, mas o trabalho da Polícia Leme está muito bom, estou contente, passei pelo primeiro DP, pelo segundo DP, hoje pela DDM e agora aqui no município. A Polícia de Leme está de parabéns doutor João, doutor Edgar, doutora Adriana, doutor Fernando, que faz um trabalho maravilhoso aqui, junto com os demais policiais, escrivães, investigadores, carcereiros, operadores e mais. Ok, obrigado, doutor Capello. Evandro Denzin para o Leme Notícias. A polícia registrou ontem um acidente de trânsito e um atropelamento de um senhor de 63 anos no bairro Santa Marta. O motorista não prestou socorro e fugiu. O veículo não foi identificado e a vítima foi socorrida na Santa Casa com ferimentos leves. E ontem, por volta de 1 da tarde, a loja Twister, que fica na rua do Sesc Centenário, no Jardim Santo Antônio, foi invadida por 2 indivíduos, um branco e outro negro, e armados de revólver. Os ladrões levaram várias peças de roupa e R$1.000 em dinheiro. E invadiram também a casa da proprietária da loja, que fica nos fundos, mas não levaram nada. Os ladrões fugiram a pé. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A Polícia Civil, ao tomar conhecimento desse roubo na loja Twister, suspeitou, pela descrição do assaltante, que se tratava do mesmo autor do roubo feito a postos de combustíveis nos dias de carnaval. Os investigadores conseguiram localizar a residência do suspeito. Perto da casa, quando ele viu a viatura, Davis Aparecido Manuel, de 19 anos, subiu no telhado da casa e começou a arremessar telhas contra os policiais. Um dos investigadores acabou ferido no braço e no pé. Foram feitos disparos para o alto, mas mesmo assim, Davis continuou a jogar telhas contra os investigadores. Diante da resistência, os policiais atiraram na perna do suspeito, que foi conduzido ao hospital e depois reconhecido pelas vítimas como autor do furto na loja Twister e nos 2 postos da periferia. Davis está foragido da FEBEM de Franco da Rocha desde a rebelião do dia 1º de fevereiro e foi preso em flagrante por roubo e resistência à prisão. A Polícia Militar conseguiu deter ontem, por volta de 10h30 da noite, 3 menores que estavam num orelhão no Jardim São Joaquim, aplicando trote para o telefone de emergência da PM. Os garotos de 17, 16 e 14 anos ligavam para a polícia e em seguida acionavam um aparelho Walkman com música, obstruindo a linha. Os menores foram encaminhados à delegacia e em seguida ao Conselho Tutelar. O secretário da Habitação do Estado, Bajas Negre, assinou um convênio que vai viabilizar a transferência de R$242 mil do Fundo Estadual da Habitação para a Prefeitura de Leme. O recurso é destinado ao pagamento das obras de pavimentação asfáltica no Jardim Alto da Glória. O asfaltamento vai beneficiar cerca de 250 famílias.
O bairro Alto da Glória deve receber esses investimentos por meio de convênio inserido no programa denominado Melhorias Habitacionais, lançado pela Secretaria de Estado da Habitação. O objetivo é promover melhores condições de vida às pessoas que residem em bairros onde a renda média das famílias varia entre 1 e 5 salários mínimos. O dinheiro para isso vem da venda dos bilhetes da Loteria Paulista. O saldo gerado com a comercialização desses bilhetes vai para o Fundo Estadual da Habitação, que é administrado pelo Banco Nossa Caixa. Além de asfaltamento, esses recursos serão destinados à reconstrução de moradias, execução de obras de infraestrutura e também à construção, reforma ou ampliação de centros comunitários, centros de lazer e de convivência do idoso, de clínicas médicas e dentárias, de postos de saúde e parques infantis. A licitação para a escolha da empresa que vai realizar a obra já está aberta. A divulgação do resultado deve acontecer em março e o início das obras está previsto para abril. Você vai ver daqui a pouco. Produtores de algodão se reúnem na cidade para discutir a revitalização da cultura na região. A gente volta já. O deputado Wilson Santos, do PSDB do Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que estabelece mecanismos de compensação e incentivos econômicos aos proprietários rurais que mantenham áreas destinadas à preservação ambiental. Entre as compensações estão a redução do Imposto Territorial Rural e a concessão pelo Ministério do Meio Ambiente de um bônus financeiro anual que pode ser utilizado na amortização de financiamentos. Segundo o projeto, o proprietário rural teria de adotar medidas de proteção do solo, da água, da flora e da fauna. As medidas também passariam pelos processos de produção agrícola, pecuária ou florestal, na construção e manutenção de estradas, açudes e outras estruturas. A proposta vai ser analisada pelas comissões técnicas da Câmara antes de ser apresentada para votação. E hoje em Leme, a agricultura também promoveu novos debates e discussões. A Associação Paulista dos Produtores de Algodão esteve reunida até agora à tarde na sede da ABB, discutindo temas relativos à revitalização do cultivo do algodão. Embora as tecnologias de cultivo, manutenção e colheita estejam cada vez melhores, a principal queixa dos agricultores continua sendo o preço do produto no mercado. A Associação Paulista dos Produtores de Algodão divide o estado em 5 regiões. Durante o ano, cada região promove um encontro como este. Leme faz parte da região leste da APA, junto com mais 8 cidades, como Santa Cruz, Pirassununga e Aguaí. No encontro de hoje, o tema foi a revitalização da cultura do algodão no estado de São Paulo. O objetivo do evento é difundir tecnologia para os produtores da região e do estado. Nós temos vários produtores de outras regiões do estado e nós convidamos vários parceiros da área de algodão para difundir justamente tecnologia para os produtores de uma maneira geral. De quanto em quanto tempo vocês promovem eventos como este? Nós temos 5 encontros regionais durante o ano. E a cada 2, 3 meses a gente faz um encontro desse. Geralmente um pouco antes de começar a safra, que aqui na região deve começar na próxima semana. O evento reuniu cerca de 70 participantes, entre eles produtores, empresários, engenheiros agrônomos e outras pessoas do ramo. Os palestrantes abordaram assuntos como lançamentos de fertilizantes, adubos, sementes, pesticidas e máquinas. Para alguns agricultores, a maior dificuldade hoje para quem planta o algodão é a queda do preço na hora de vendê-lo. Tem até quem acredite que essa cultura tende a acabar na nossa região. Quando nós vamos colher, o preço vai lá embaixo. Geralmente isso vem há 10 anos acontecendo isso, você entendeu? E outro fator que eu acho difícil é a praga.
No meu entender, é firmeza de preços mesmo, é impressionante como é sintomático. Não tem muito plantio de algodão, no meu entender, não sei que produção vai dar, no meu entender não é aquela coisa, e os preços já começam a despencar, é coisa de todos os anos, é impressionante, então prejudica o lavrador. É muita praga, né? Eu, por exemplo, passei 12 passadas de veneno, é um custo muito alto. E os preços parecia que seria bom, mas já começou a despencar, nem começou a colher o algodão. Então, é isso. Desanima a gente. Mas do jeito que vai indo, a tendência da nossa região é acabar o algodão. Para o diretor regional, a solução seria equilibrar os preços da safra e da entre-safra no mercado. A solução para isso seria uma igualdade no preço, igualdade nos estados, porque São Paulo inicia-se primeiro e depois nós temos um longo de 5 meses de colheita, hoje. Por causa desse motivo, a gente vem sofrendo essas consequências, porque até 5, 6 anos atrás não existia colheita em outros estados. Então o preço, começava a colheita, era um ciclo curto e não dava essa diferença. Hoje está dando essa diferença porque a gente tem 5 meses de colheita de algodão e algodão disponível no mercado. Então... Quanto à extinção desse tipo de cultura na região, ele acredita que seja possível e considera 2 fatores: o incentivo nas produções da cana-de-açúcar e da citricultura. Nós temos um parque de usina de açúcar e que estão investindo, tem incentivo do governo, tem uma força muito grande do governo, e esse é o primeiro ponto. Sem falar que nós também tem a competitividade da citricultura, que é a área da laranja, e é uma área que vem dando resultados bons. Já para o palestrante e empresário lemense Maurício Ramos, essa situação não existe. O que acontece é normal no período da entre-safra. Olha, o preço do algodão ele vem passando por ele veio subindo desde julho até agora. Então a safra do ano passado foi comercializado a R$ 34,00 a arroba em pluma, após o benefício. Ele chegou no pico da entre-safra a cerca de R$ 70,00 a arroba de pluma, mas quando o algodão já não existia no mercado. Eram muito poucos agricultores que haviam segurado o produto para vender na entre-safra. Agora o algodão está em torno de R$ 58,00. Ele recuou devido à oferta que já está no mercado. O estado de São Paulo e o Paraná, o estado do Paraná, já estão colhendo algodão. Então já existe algodão novo no mercado para as fiações, as indústrias têxteis. Para ele, as pessoas que têm condições de esperarem até o final do ano, o preço deve voltar aos patamares de R$ 70,00 a pluma. A próxima reunião da APA deve acontecer no dia 24 de abril, em Paranapanema. Quem quiser mais informações sobre a Associação Paulista dos Produtores de Algodão, pode ligar para o telefone 0 operadora 16 3839-2366 ou pelo e-mail apa@netsite.com.br. Uma frente fria avança até o mar ao longo do litoral do Rio de Janeiro e deixa muitas nuvens sobre a região sudeste. O centro-oeste, sul e leste paulistas devem ter um dia seco, com previsão de névoa ao amanhecer na capital e no litoral. Confira a previsão para amanhã em Leme. A sexta-feira vai ser de sol com poucas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno de 88%. E a temperatura registra uma ligeira elevação, com mínima prevista de 20 graus e a máxima de 33 graus. Pesquisa do Instituto Census, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, revela que a confiança no governo Lula está diminuindo rápido. Mais de um terço dos entrevistados, ou seja, 34,4%, acham que a inflação vai aumentar no governo Lula. Para 46%, a inflação vai diminuir e para 13% ficará igual. A pesquisa feita em janeiro revelava um cenário mais positivo. Só 16% acreditavam no aumento da inflação, enquanto que 63,9% confiavam na queda
e 12,2% não acreditavam em nenhuma mudança. Os entrevistados também responderam sobre a situação do desemprego no país. Para 63,2%, o desemprego irá diminuir, enquanto que 21,2% dizem acreditar que o índice irá aumentar. Em janeiro, os percentuais eram, respectivamente, de 78,2% e 10,3%. O levantamento mostra ainda que 47,6% dos entrevistados acham que haverá diminuição da corrupção no governo do PT e 29,9% acham que a corrupção vai aumentar. Em janeiro, os números mostravam mais confiança. 66,1% acreditavam na diminuição da corrupção e 13,9% no aumento. A atual pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 10 de março e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora é hora de saber o que vai rolar no final de semana. Os eventos, dicas de vídeo e cinema, você confere na Agenda Cultural com Mariana Facioli. Olá, estamos de volta com mais uma agenda cultural para você nesse fim de semana. E para começar, o Safari Dia vem puxando o carro da agitação. Sexta-feira tem música ao vivo com Edson de Santa Cruz, a partir das 10h30 da noite. E no sábado tem Noite do Rock com a banda Katsu Patsu, também a partir das 10h30 da noite. A entrada é R$ 5,00. E no Cine Alvorada estreia nesta sexta-feira o filme Prenda-me Se For Capaz, com sessões às 8h15 durante a semana e de sábado e domingo às 7h e às 9h15 da noite. E quem está a fim de respirar novos ares, tem novidade em Araras. Na Secretaria da Cultura vai estar acontecendo uma exposição de quadros a partir das 7h da noite. Os pintores são artistas premiados de toda a região. E para aqueles que seguem a tradição da Quaresma e preferem não sair de casa, uma boa pedida de diversão é curtir um filminho em casa mesmo. O filme A Última Fortaleza conta a história de um general que é enviado para uma prisão militar de segurança máxima, após enfrentar uma corte marcial que lhe tirou o título militar. O diretor da prisão tem muito respeito por Arwen, que é uma espécie de lenda viva, mas o general pretende questionar o modo como o diretor comanda o presídio e irá se unir aos outros presos para tentar tomar o controle do local. Take that man down. What happened here today happens here all the time. We're planning to take over the prison. The Last Castle is exciting, suspenseful, heroic. It's the one movie to see. Sing it over! Greatest fears is of something smaller than ourselves. A outra opção é Malditas Aranhas. Em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, um acidente químico transforma um grupo de aranhas em seres gigantescos. Resta aos moradores fugir dos monstros e planejar uma forma de destruí-las. I made a discovery. Science has made them bigger. What the hell is this? Nature has made them smarter. We have ostriches, cats, and dogs disappearing all over town. And now, What was that? man has made We them gotta get out of here, they're coming! hungry. Our town is being attacked by giant spiders. I want everyone to arm themselves immediately. Code killer strikes again. E tem também o Dívida de Sangue. Terry é um policial destemido. Mesmo com a idade avançada, acaba se envolvendo na perseguição a um assassino, quando tem um infarto e é obrigado a sofrer transplante de coração. 2 anos mais tarde, ele é procurado por uma misteriosa mulher que diz ser irmã da doadora, que foi assassinada. Agora, o detetive volta à ativa com a ajuda de seu vizinho atrapalhado. That links the hunt
hunter to the hunted. You and me, we're like Cain and Abel, Kennedy and Oswald. As your doctor, I'm ordering you not to do this. You're gambling with your life, Terry. I have no choice. Easy, Mac. What's the matter? I'm okay. A game that must be played to its end. We think he made the 911 call before he killed her. That's crazy. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E agora pausa para o intervalo e na sequência você confere uma entrevista com a doutora Edith Guerra, falando sobre o caso Núcleo de Saúde da Mulher. A gente volta num instante. O Núcleo de Saúde da Mulher encaminhou em novembro do ano passado uma denúncia à Câmara dos Vereadores acusando a Prefeitura de desvios de verbas da saúde pública do município. A mesma denúncia foi feita também ao Ministério Público. A Câmara não quis constituir uma comissão especial de inquérito, votou pelo arquivamento do processo. De lá para cá, o caso saiu da pauta da imprensa, mas não parou. E para trazer as últimas informações sobre esse tema, a nossa convidada é a doutora Edith Guerra, que é a diretora do Núcleo de Saúde da Mulher. Doutora Edith, boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, Bispo. Como é que anda essa situação, doutora? A situação é o seguinte, Bispo, nós, infelizmente, não era do interesse da Associação de Mulheres ter nenhum problema, nem com prefeitura, partir para esse lado. Mas, infelizmente, a Associação de Mulheres, que é a mantenedora do Núcleo de Saúde da Mulher, de repente nós ficamos numa situação absurda. Por quê? Temos um cadastro SUS, né? Onde esse cadastro SUS houve um recadastramento no ano de 2001 para todos os estabelecimentos de saúde do Brasil inteiro. Inclusive o Núcleo. Inclusive o Núcleo de Saúde da Mulher. Na época o Ministério da Saúde esteve lá. O próprio Ministério fazendo auditoria, depois o recadastramento foi feito pela DIR 15 de Piracicaba, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e aguardávamos uma posição sobre o pagamento do trabalho prestado à comunidade, porque todo mundo sabe em Leme que nós prestamos trabalho na saúde da mulher, na prevenção do câncer ginecológico, na mulher menopausada, enfim, as mulheres carentes, as mulheres que não têm condições. E a Prefeitura recebe esse dinheiro que vem do Estado para repassar para vocês, seria Na verdade, o fluxo é governo federal. Governo estadual e Prefeitura. Então, aguardávamos do poder público local uma resposta, uma atitude, porque a atitude em termos de SUS é sempre por parte do gestor. Leme é a gestão plena da saúde. Certo. Portanto, a minha instituição, ou melhor, o Núcleo de Saúde da Mulher, a Clínica Núcleo de Saúde da Mulher, está subordinada a essa gestão. Sim. Então, eu recebo ordens da gestão, é a gestão que tem que me informar sobre algum acontecimento e fazer o devido pagamento, auditoria e etc. Aí todo aquele dossiê enviado para a Câmara, houve um arquivamento lá, não se interessaram? Não, enfim, aí não conseguimos uma negociação com a Prefeitura na época. Então, na época, como não havia um impasse muito grande quem paga nosso trabalho, é o Estado ou é o município? Nós ficamos num impasse muito grande. Ora, o Estado falava que era o município e o município dizendo que era o Estado. Então, não houve alternativa para a Associação de Mulheres. Mesmo depois daquela vistoria do Ministério da Saúde, tudo já não era para já ter havido um acordo nesse sentido? Sim, um acordo técnico já era para ter havido. Não houve. E nós não tivemos saída para dar continuidade ao nosso trabalho. Aquele bando de mulher, a gente atendendo o dia inteiro, as mulheres carentes precisando, as mulheres precisando de fato. E nós tínhamos que atender essas mulheres. Então, para dar continuidade, para manter o Núcleo de Saúde da Mulher de pé, é que nós, acuadas,
sem condições mais... Resolveram se defender. Resolvemos dar entrada, então o que nós fizemos? Através do nosso advogado, doutor Márcio, que é obviamente o advogado que sabe o melhor caminho, né? Foi tomada a decisão de entrar uma denúncia no Ministério Público, já tínhamos entrado no Federal, na Procuradoria Federal da República, entramos aqui no Ministério Público Municipal. Em que pé que está essa? Já vou falar. E fizemos essa denúncia na Câmara, que posteriormente foi arquivado. Hoje, a informação que eu tenho, foi aberto um inquérito civil, né, para apurar todas as denúncias. Isso quer dizer que de certa forma, foi aceito a nossa representação. Fizemos uma representação, tudo isso infelizmente, viu? Porque a instituição não tem essa intenção. Mas temos que... Se tivesse acertado, nada disso teria Nada disso teria acontecido. Acontece que as mulheres que estão nas vilas, elas não têm voz. Alguém tem que ter. E essa voz somos nós. Então nós temos que defender, porque nós estamos defendendo as mulheres de Leme. E fizemos também a representação no Tribunal de Contas e foi aceito a representação, né? Então essas são as últimas novidades que eu tenho. Então está tramitando ainda. Já está tramitando o processo. Fizemos uma ação de cobrança também, o juiz aceitou, deferiu, tive terça-feira o despacho do juiz, que ele deferiu alguns pedidos nossos, né? Que é inclusive solicitar para o Ministério da Saúde posições, etc. Então está havendo uma investigação por parte da Promotoria Pública, foi aberto um inquérito civil, e que se apurar alguma coisa, a Justiça é que vai tomar os rumos. Ela que vai decidir. Até que isso se consume, até que esse trâmite chegue a um denominador comum, a um final, o Núcleo da Saúde permanece fechado, é isso? Olha, Bispo, como é que até hoje o Núcleo de Saúde da Mulher está fechado. A Associação de Mulheres está... Desde novembro do ano passado, não? Não, foi agora em dia 6, que nós íamos retornar dia 6 de janeiro. Nós entramos em férias por volta do dia 20 de dezembro, com a intenção de voltar 6 de janeiro. Estamos vendo algumas imagens. Infelizmente, nós não conseguimos, por falta de recurso. Temos funcionários para ser pago, nós temos 31 funcionários. Não, Bispo, eles entendem a situação? É isso que dói mais na gente, porque eles estão entendendo, estão apoiando, sabe, encontro com funcionário na rua, doutora, estamos esperando, e com isso dá uma responsabilidade assim, muito grande, porque não só o pagamento de funcionário, mas o que mais me preocupa, o tratamento, a continuidade do tratamento das nossas mulheres que pararam. Nós temos muitas mulheres com nódulo de mama. As mulheres mais graves, as que estavam, infelizmente, com lesões cancerígenas ou com câncer já instalado, nós conseguimos, com muita dificuldade agora em janeiro e fevereiro, encaminhar para a Unicamp, porque nós sabíamos do impasse. Mas ainda tem muitas em tratamento que a gente passa na rua, doutora, vamos abrir, e não conseguimos. O que a Associação de Mulheres está fazendo? Nós não estamos parada. A Justiça está tomando rumo, né? Que não sei qual é o trâmite, quanto tempo demora, mas por outro lado... Pode-se esperar um bom tempo aí, porque a Justiça, infelizmente... Mas nós já estive semana passada, quarta-feira, antes do Carnaval, né? Eu estive em Brasília, eu estive com a ministra Emília Fernandes, ela é da Secretaria de Política para as Mulheres. É bom que a população que está me ouvindo entenda, não é política em termos de politicagem, não. É políticas públicas, de saúde, educação e etc. Se sensibilizou bastante com a problemática do núcleo fechado, né? Levamos todo o arsenal para ela. E ela já movimentou alguns órgãos do Ministério da Saúde, que nós já estamos em contato. Talvez a semana que vem estou voltando para Brasília de novo, solicitar alguns projetos, alguns documentos da instituição. Então, nós estamos tentando outras formas, outros caminhos. Além desse caminho público, que é o Ministério da Saúde, né? Estamos também em contato na Secretaria da Promoção Social. Nós estivemos no gabinete da ministra Benedita da Silva. Graças a Deus, o clima em Brasília é maravilhoso para as instituições. A intenção do presidente é realmente ajudar. Eu senti esse clima lá. Né? A sensibilidade com a saúde da mulher é muito grande. A gente está com esperança, nasceu uma esperança nova, né? A gente percebe que a senhora está com mais otimismo, mesmo que demore um pouco, a coisa vai se reverter para que o núcleo possa caminhar, pelo menos tranquilamente. Porque desde que começou o núcleo, infelizmente,
A gente conversou muito a respeito disso já em várias entrevistas. Tem sempre problemas. Eu espero que a coisa funcione e dê tudo certo para a Se Deus quiser. Tá bom, dona? Eu acredito. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. E por hoje é só. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Sexta-feira, 14 de março. Confira os destaques desta edição do Leme Notícias. Adoção de filhos. Você vai saber como funciona o processo para adotar uma criança e conhecer a experiência de pais adotivos. Procon de São Paulo divulga a lista dos campeões de reclamação. Em Leme, a Telefônica continua líder absoluta de insatisfação do consumidor. Jogadores do Lemense participam de palestra com ex-árbitro e recebem orientação sobre as regras do futebol. Você conhece o Esperanto? Hoje você vai saber mais sobre esta língua que não pertence a nenhum país. E ainda o resumo dos principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias, que está começando agora. Talvez você já tenha pensado em adotar uma criança, mas o pensamento veio e passou. Já para outros casais, adotar um filho se tornou a realização do sonho de ser pai e mãe, uma verdadeira mudança da vida. Só que para que o sonho se concretize, o caminho é longo e passa por uma série de etapas junto ao juizado da criança e do adolescente. Gilmar e Eunice têm 2 filhos, Sara, de 10 anos, e João Pedro, de 5 anos. Ambos foram adotados ainda bebês. O motivo da adoção foi a dificuldade de Eunice engravidar. Nós adotamos as crianças por livre e espontânea vontade. Nós vivemos nosso casamento até 5 anos e havia dificuldade da gente ter o nosso nenê. Devido às circunstâncias, também estava aberta a possibilidade da gente adotar. Havia planos nesse sentido de futuramente adotar uma criança em nossa casa. E devido às dificuldades para chegar à gravidez, nós resolvemos antecipar esse momento. Sara e João Pedro sempre souberam que são adotados. Os pais afirmam que dentro de casa eles usam a verdade como princípio, para que os filhos nunca se sintam enganados. Sim, nós desde o início revelamos para eles que eles eram crianças que nasceram da barriga de outra mãe e foram adotados para fazer parte da nossa família. As complicações durante o processo da adoção não desanimaram o casal. Afinal, a intenção era dar amor. Especialmente no caso da Sara, houve um processo de maior acompanhamento da assistência social da Prefeitura de Curitiba. No caso do João, o processo já foi mais tranquilo e a gente não teve tantos empecilhos. A adoção de uma criança não depende apenas da decisão do casal. O processo para legalizar a guarda de um filho adotivo é demorado e pode chegar a 1 ano. Na maioria das vezes a criança é entregue sob guarda dessas pessoas, desses futuros adotantes, e permanece um prazo consideravelmente grande, porque chega às vezes a 1 ano de demora até regularizar toda a situação e se conceder a adoção. Essa demora acontece por causa de uma série de formalidades e da própria lentidão da justiça brasileira. Como toda legislação, acaba inserindo uma série de formalidades. E essas formalidades,
até por falta de recursos materiais e muitas vezes humano do fórum, né, do Poder Judiciário, isso daí vai implicar em uma demora. E muitos casais, quando habilitados para uma adoção, eles querem resolver logo a situação. Para adotar uma criança é necessário ser maior de 21 anos, ser 16 anos mais velho que o adotado. Dentro dessas condições, é só se dirigir até a Vara da Infância e Juventude com RG e um comprovante de residência. A Vara agendará uma entrevista com o setor técnico, que pedirá mais alguns documentos. A partir daí, você vai fazer parte de uma lista de espera, que abrange os candidatos à adoção em todo o estado, até que a criança, que tenha as características desejadas, seja encontrada. Quanto menor for o número de restrições, menor o tempo de espera pelo filho desejado. A adoção é uma decisão que precisa ser tomada com bastante tranquilidade. As dúvidas, elas sempre vão acompanhar. O principal quesito nessa questão é decidir amar uma criança, é decidir acolher uma criança e colocá-la bem pertinho de si. Sempre que você olhar para uma criança, olhar para ela como filho seu, para quem você quer dar todo o amor do mundo, e as dúvidas, elas vão sempre aparecer, elas vão sempre acompanhar. A polícia registrou ontem 2 furtos à residência, um na Cidade Jardim e outro no bairro Francisco Coelho. Um outro furto aconteceu numa loja de móveis que fica próxima ao ginásio de esportes, na região central da cidade. Um homem e 2 mulheres entraram na loja e distraíram a vendedora perguntando preços de mercadorias que estavam num canto isolado do estabelecimento. Enquanto isso, uma das mulheres foi até o caixa e revirou tudo, furtando R$ 71. Logo depois, os 3 saíram na direção da rodoviária. Só mais tarde a funcionária percebeu o furto, chamou a polícia, mas os suspeitos não foram mais localizados. Mais um caminhão teve o tacógrafo furtado ontem por volta da 1 da tarde. O motorista Ariovaldo Mantuan estacionou seu Mercedes-Benz na rua Cônego Manuel Simões de Lima para almoçar. Quando voltou, viu que a porta do lado esquerdo havia sido aberta e o tacógrafo e um aparelho de rádio amador furtados. Como já noticiamos há algumas semanas, este aparelho dos caminhões e coletivos está bastante visado pelos ladrões. Por isso, é bom ficar alerta. 2 carros furtados foram localizados ontem. Um deles foi o Fiat Uno de Cláudio Coerini, residente em Araras. O carro foi furtado naquela cidade e encontrado na fazenda Nova Granada. Estava faltando rodas, portas, bancos, painel e equipamentos obrigatórios. O outro veículo foi o Polo Classic, ano 97, que foi roubado na terça-feira num assalto a um consultório médico. O carro foi encontrado num canavial nos fundos do Jardim Primavera e tinha as placas adulteradas. Estava com danos na frente e sem o aparelho de som e os tapetes. Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor e reclamar é a última coisa que se quer. Mas o PROCON de São Paulo divulgou ontem os campeões de reclamação dos consumidores. A surpresa ficou por conta da Embratel, que tomou o lugar da Telefônica no ranking das queixas, depois de 5 anos seguidos. No ramo de produtos, a campeã foi a LG Electronics da Amazônia. A Sul América liderou o número de reclamações nos ramos de saúde e assuntos financeiros. Em Leme, a Telefônica continua sendo a campeã de reclamações no PROCON. O chefe do PROCON conversa agora conosco sobre esse assunto. Quais são as queixas mais comuns em relação à Telefônica? As queixas mais comuns são o pulso, que esse é o mais duvidoso, que ele não é detalhado, então não tem como comprovar se realmente usou ou não usou. E depois do pulso vem outros serviços, que isso também o assinante ele alega que não pediu esses outros serviços e de repente ele depara na sua fatura, né,
que está lá cobrando outro serviço. Aí vai ver o que é o serviço, ele não entende nada daquilo, não tem utilidade nenhuma, ele tenta cancelar, a telefônica fala que vai dar um jeito, segundo o consumidor, o assinante, né? Aí quando vem aqui no PROCON, a gente acaba ou ligando para lá ou fazendo por escrito e no próximo mês é estornada a conta e cancelada. Em relação aos resultados, ainda têm sido resolvidos ou ainda o consumidor fica no prejuízo? Olha, a maioria, 95%, eu vou dizer, da parte da telefonia é resolvida, principalmente telefônica, tá? A maioria é resolvida, eles acatam a reclamação do consumidor quando entra pelo PROCON e o consumidor sai satisfeito com o resultado. Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor. E qual seria a orientação que você estaria dando para os consumidores não terem que vir aqui fazer reclamações no PROCON ou também poder vir consultar? Sim. Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor, e por sinal o consumidor está cada vez mais forte, isso aí dá um equilíbrio tanto para o consumidor como para o fornecedor, porque eles ficando atento, o fornecedor também vai melhorar mais no seu produto. Agora, o que eu oriento é o seguinte, principalmente em matérias do chamado contratos, consórcio, essa parte que ultimamente está uma polêmica aí na cidade, a pessoa sempre procurar entender o que está pedindo, o que ele está assinando. Antes de assinar, colocar a assinatura dele, concordar, procurar ver certinho se aquilo faz sentido, se é de acordo com aquilo lá. Procurar uma pessoa que entenda da área, ou um advogado, ou o próprio PROCON, ou um amigo que seja mais instruído, assim, que a pessoa não está enxergando, né? Não está tendo aquela visão de ver, para que depois ele não vai ter que recorrer no PROCON, recorrer em outras instâncias, né? Então... Tá ok, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço. O PROCON de Leme fica no prédio da Secretaria do Planejamento no Paço Municipal e atende das 9 da manhã até as 4 da tarde. O telefone é o 3571-6532. Você vai ver daqui a pouco. Jogadores do Lemense fazem uma pausa nos treinos em campo e participam de palestras sobre nutrição e regras do futebol. Fique ligado, a gente volta já. O dólar acumulou queda de 4,6% neste mês. É a terceira queda consecutiva da moeda americana. A forte recuperação do mercado internacional e o otimismo não deram chance para qualquer tipo de pressão. A queda da inflação, sinalizada por 3 índices, trouxe entusiasmo ao mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo emplacou a sua terceira alta consecutiva ontem. O clima é de otimismo no país, segundo os analistas. A desaceleração dos índices de inflação tirou a expectativa de alta dos juros. No caso do dólar, a cada 1% de queda na taxa de câmbio, a dívida pública cai 1 bilhão e 800 mil reais. Você sabia que existe uma língua que não é própria de nenhum país e, ao mesmo tempo, serve para todos eles? Esta língua é o Esperanto. Surgida em 1875 na Polônia, o Esperanto quer ser uma língua internacional para facilitar a comunicação e a união dos povos. Em Leme, alguns esperantistas resolveram divulgar o conhecimento da língua na cidade, promovendo um curso. Criado há mais de um século, o Esperanto não é uma mistura de línguas, como muita gente imagina. O fundador, Louis Zamenhof, um polonês, criou a língua com a intenção de unir os povos numa única linguagem para que todo mundo se entendesse. Como 70% das línguas do mundo teve influência do latim, Zamenhof baseou o Esperanto nele. O professor Valdir José de Carvalho é um dos professores que está ministrando as aulas em... Ele, com 6 anos de idade, na vila que ele nasceu, em Białystok, na Polônia, na época ligada à Rússia, já
de pequeno, achava que precisava ver alguma coisa. Com 6 anos, ele perguntou ao pai, por que tanta confusão naquela cidade? Mais de 4 línguas e muitos dialetos. Até briga havia entre as pessoas. E o pai disse a ele, porque ninguém se entende, isso parece uma torre de Babel. Ele então botou na cabeça que ia fazer uma língua e que essa língua ia ser a segunda de todos os povos. No mundo, já existem mais de 50 mil livros publicados em Esperanto, além de revistas. Nos países da Europa, por exemplo, o Esperanto já é bem difundido. E ela pode ser aplicada em tudo, no comércio, na indústria, na técnica, porque ela tem recursos para tudo, inclusive na computação, na informática, ela tem recursos para tudo. Por isso ela é mais fácil também de se aprender, muito simples, as suas 16 regras irregulares, e fácil da pronúncia para qualquer povo. O curso tem duração de 1 ano. As aulas acontecem no Centro do Professorado Paulista e na Casa da Cultura às quintas-feiras. O curso atraiu jovens e professores de Leme e região, como Regina Maura Stocopagotto, que veio de Limeira. Porque, sendo professora aposentada de línguas, é do meu interesse sempre aprender línguas. Sempre gostei, já estudei um pouco de espanhol, um pouco de italiano, um pouco de alemão. E o Esperanto, como língua internacional, é uma coisa muito procurada no momento e acho da maior importância que eu aprenda a língua. O curso é gratuito, por isso, quem estiver interessado em fazer sua inscrição ou obter mais informações, é só ligar no telefone 3554-8375, no Centro do Professorado Paulista, ou na Casa da Cultura, no telefone 3554-1638. O sol aparece em quase todas as áreas com muita nebulosidade e pancadas de chuva à tarde neste final de semana. No domingo, o ar quente cobre todas as áreas da região. O sol aparece com nebulosidade variável. Confira agora como vai ser a previsão em Leme no final de semana. O final de semana deve ficar ensolarado com nuvens esparsas e isoladas. A probabilidade de chuva é de 70%, com o índice pluviométrico estimado em 10 milímetros. A temperatura pode variar entre 20 e a máxima de 33 graus. Um projeto de lei pode acabar com as garotas de biquíni na publicidade. O projeto é da deputada federal Yara Bernardi, do PT. Ela quer a proibição de imagens com conotação sexual em jornais, cartazes, embalagens de produtos, na televisão ou qualquer outro meio de divulgação pública. Segundo a deputada, existe uma exploração de imagens sensuais, beirando às vezes o mau gosto. A deputada diz também qual a relação, por exemplo, da cerveja e uma mulher de biquíni. Enquanto o projeto não chega ao plenário, as agências de publicidade vão lançar uma campanha nacional para estimular maiores investimentos na propaganda. Em 2002, os investimentos em publicidade no país chegaram a 13 bilhões de reais, 3,4% a mais que em 2001. Os jogadores do Lemense fizeram uma pausa nos treinos com bola nesta semana para ouvir recomendações na área da alimentação e das regras do futebol. Na terça-feira, a nutricionista da prefeitura mostrou aos atletas a importância de uma alimentação adequada para um bom desempenho em campo. Ontem foi a vez de ouvir sobre o que pode e o que é proibido nas regras do futebol, principalmente no que diz respeito aos detalhes e também ao relacionamento com o árbitro. O ex-árbitro Paulo Sérgio Fávaro é o atual comentarista de arbitragem da equipe de esportes da Rede Vida de televisão. Na palestra, Fávaro falou aos jogadores sobre regras básicas, envolvendo o uso de caneleiras, cores do uniforme do goleiro, forma correta de arremesso lateral e até as formas permitidas para a comemoração do gol. Outra orientação foi sobre a linha de impedimento. O jogador deve observar sempre a posição do bandeirinha para evitar enganos. A interpretação do juiz tem muito peso durante a partida. Por vezes o jogo se torna violento na falha da interpretação da regra.
Às vezes a interpretação delas é que gera dúvidas, né? Porque ela é interpretativa. E um árbitro ele pode interpretar de uma maneira, o outro vai interpretar de uma outra maneira, vai depender das circunstâncias do jogo, da situação que está. Então, às vezes, o árbitro ele não age com aquele rigor que deveria agir. Então, às vezes, dá essa interpretação de que ela não coíbe a violência, mas as regras são claras. Os cerca de 30 atletas que participaram do encontro foram alertados com respeito aos cartões amarelos. Por vezes, é preciso que os jogadores tenham a compreensão de que o árbitro também é humano e passível de falhas. A profissão do árbitro ela ainda não é uma profissão regulamentada, não é uma atividade profissional. Então, por exemplo, para você ser árbitro da federação, você tem que ter um vínculo empregatício ou com uma empresa ou como autônomo. Então, isso é um pouco dificultoso para o árbitro de futebol, porque o jogador ele tem a semana inteira para uma preparação, o árbitro não, ele tem que trabalhar e tem poucas horas para essa preparação. Quando ele erra ou deixa de apitar alguma falta, alguma coisa, às vezes não é porque ele quer, né? É porque ele erra, mas porque ele é um ser humano. Então, a gente às vezes está com a cabeça quente e acaba ofendendo ele com algumas palavras. Mas a gente está se preparando, está ouvindo ele, psicologicamente é bom, para quando chegar no jogo não está acontecendo essas coisas, tomar cartão amarelo ou vermelho de bobeira. O técnico Paulo Sérgio concorda e confessa que precisa desempenhar um papel quase de psicólogo para que na hora da partida os seus comandados tenham controle emocional. O jogador ele deve estar guardando isso aqui e eu vou estar batendo nessa tecla, nessas mudanças e nesse controle emocional que foi citado aqui nessa palestra que o jogador tem que ter para que nós não sejamos prejudicados com cartões, com expulsões. Mesmo assim, vale a famosa malandragem no bom sentido. Ué, será que isso existe? Isso tem, isso nunca vai acabar, né? Senão o futebol é assim, malandragem no bom sentido. Mas a gente tem que também respeitar os árbitros, mas o jogador sempre é malandro. O presidente do Lemense, Vando de Mello, chegou no final da palestra e comentou as dificuldades em se manter um time de futebol. Esse ano a dificuldade está sendo muito maior. A gente tem certeza que a cobrança também será maior. Ainda queremos que a nossa torcida de Leme, os comerciantes, tenham a consciência que o futebol hoje está muito difícil de tocar. O Guapira e o Garça já desistiram da competição. A Federação Paulista ainda cortou as cotas no caso do mando de jogo e diminuiu o limite de isenção nos contratos com jogadores. Quanto ao técnico Paulo Sérgio, Vando reconhece o apoio da torcida ao seu trabalho, mas ele vai ter que mostrar resultados em campo. E também tem que ter o resultado dentro de campo. Se o futebol, o grande motivo do apoio que você tem é ter os resultados dentro de campo. O Azulão vai fazer 2 jogos treinos na semana que vem. Um, terça-feira, contra o Esporte Clube Pinheiros, da Vila Lemos de Campinas. O outro, na quinta-feira, contra o São Vicente Futebol Clube. Os jogos começam às 3h30 da tarde no estádio Bruno Lazzarini. Você vai ver no próximo bloco o resumo da semana com os principais fatos registrados aqui no Leme Notícias. Na terça-feira que vem, dia 18, o Teatro Estadual de Araras apresenta a peça Dom Casmurro, baseada na obra de Machado de Assis. A peça é uma produção de WZ Brasil, com direção de Rick Von Dantz. As apresentações acontecem em 2 horários, às 10 da manhã e às 8 da noite. Mais informações pelo telefone 3541-5969. E daqui a pouco, às 8 da noite, alunos da Escola Newton Prado fazem um desfile pela paz. O evento é organizado pelos professores em parceria com lojas do comércio local e pretende ser uma manifestação pelo entendimento entre os povos.
E agora você confere os principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias. Começamos a semana mostrando uma ação da polícia no sábado pela manhã, quando uma quadrilha de assaltantes conseguiu roubar uma casa lá no bairro Caju, mas foi cercada pela polícia. Eles receberam a polícia a tiros, que revidou e acabou matando um dos assaltantes. 2 foram presos da quadrilha de 4 bandidos e um ainda continua foragido. Inclusive há informações de que ele está naquela região. Agricultores têm achado rastros de sangue porque ele ficou ferido no pé e muito bagaço de laranja pela região. Vamos ver se a polícia localiza esse assaltante. Mostramos também para você, na segunda-feira, uma matéria falando sobre o primeiro ano de funcionamento do Planejamento Familiar, esse programa da Secretaria de Saúde Municipal que visa atender as pessoas, as famílias que têm um elevado número de filhos, para que elas possam optar por alguma maneira de esterilização e também dar a elas orientação sobre o planejamento familiar. O programa, inclusive, pelo depoimento de algumas mães que falaram na nossa reportagem, tem sido de grande sucesso, tem ajudado bastante gente, inclusive existe fila para se fazer a cirurgia de esterectomia. Também na segunda-feira mostramos para você um projeto realizado lá no Alto da Glória. Um grupo de voluntários tem procurado conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente, do córrego da Glória, que tem sido degradado ali por lixo, por esgoto e principalmente pelo excesso de desmatamento nas suas margens. Então, no sábado, o projeto mobilizou os adolescentes que tiraram muito lixo ali da região e plantaram algumas mudas de árvores também para conservar o córrego da Glória, uma iniciativa que merece o nosso elogio, aí especialmente ao Ledubino, que comanda esse projeto. Também mostramos na segunda-feira um resumo do que foi o show de rádio e TV que aconteceu no domingo passado. Muitos artistas iniciantes e também artistas famosos dividiram o mesmo palco, dando assim oportunidade principalmente para aqueles que estão começando de serem vistos pelo povo, pelas pessoas, e o que chamou a atenção também foi o recorde de público. A FAPIL estava realmente, eu pessoalmente nunca vi a FAPIL tão cheia de gente. A estimativa é que passaram pela FAPIL das 3 da tarde até as 11h30 da noite cerca de 10 mil pessoas. Parabéns ao Ferretti, que realizou, que promoveu esse grande show de rádio e TV. Na terça-feira nós falamos sobre o tumulto que aconteceu na cadeia municipal. Mais uma vez a cadeia teve agitação aí por parte dos presos. De manhã, quando o carcereiro foi abrir as celas para o banho de sol, especialmente dois lideraram a rebelião, tentaram fazer o carcereiro refém, mas liberaram ele rapidamente. E na sequência tentaram fazer um buraco nos fundos da cadeia. A polícia, sabendo disso, cercou para o lado de fora do prédio, inclusive fez alguns disparos para assustar o pessoal lá. Esses 2 presos foram transferidos para Limeira numa permuta com outros 2 detentos da cadeia de Limeira. E outra vez a cadeia apresenta problemas, tem hoje 93 detentos e novamente a gente fica aí no aguardo de que logo isso seja solucionado. Embora o delegado seccional esteve essa semana em Leme, já pediu paciência à população que a cadeia vai ter que suportar sim. Temos que pedir a Deus que não aconteça nenhuma desgraça na nossa cadeia municipal. Também mostramos na terça-feira uma matéria falando de um projeto do Banco Central de alterar a cédula de R$50. Alguns supermercados na cidade já têm pego notas falsas e essas alterações do Banco Central previstas para o ano que vem, que vão tornar a cédula de 50 parecida com a de 20, pretende exatamente isso, coibir a falsificação. E também na terça-feira falamos sobre o dia do motociclista. Em Leme nós temos mais ou menos 3.800 motos, segundo dados do Denatran, e essas motos circulam na cidade muitas vezes com os seus motociclistas sem a devida segurança e trocam aí a sensação de liberdade, não é, que a moto dá pela falta de prudência, o que acaba gerando acidentes.
Quarta-feira continuamos falando de trânsito e mostramos para você como é que está a questão do cinto de segurança nas ruas de Leme. Muita gente usa, mas também muita gente não usa o cinto de segurança. E a alegação desses que não usam é que os trajetos em Leme são curtos, que a velocidade é baixa e, portanto, o cinto de segurança é dispensável, o que é um engano. Estatísticas revelam de pesquisas que a 40 por hora um acidente pode ser fatal se o motorista não estiver usando o cinto. Então, você, motorista, procure usar o cinto de segurança mesmo no trânsito de Leme. Também mostramos na quarta-feira uma matéria especial falando sobre a escola de autistas que foi inaugurada no ano passado, tem hoje 20 alunos. Essa doença, essa deficiência que é de difícil diagnóstico, muitas vezes confundida com outras doenças e que em 80% dos casos está acompanhado também de certas deficiências mental. Esse trabalho está muito bem organizado lá, o trabalho, lógico, como todos, tem dificuldade, mas a boa intenção e também o esforço de todos os profissionais que atuam ali tem dado às crianças, também aos jovens com autismo, uma melhor qualidade de vida. E ontem, quinta-feira, nós mostramos para você uma entrevista com o delegado seccional de Limeira, que esteve fazendo a correição, a visita aos nossos distritos policiais. Disse que é bem provável que tenhamos um aumento do efetivo esse ano, segundo determinação do governo do estado. Pediu paciência, como já mencionei, a respeito da cadeia, que não existe uma solução rápida para isso, e especialmente elogiou o trabalho desenvolvido aqui na Polícia Civil, sob o comando do Dr. João Batista, que tem conseguido reduzir a criminalidade no nosso município. Falamos ontem também a respeito da liberação do governo do estado de R$242 mil para asfaltamento do Alto da Glória, o que vai beneficiar lá 250 famílias. E ainda mostramos a reunião da APA, Associação Paulista de Produtores de Algodão, que aconteceu em Leme ontem e que trouxe aí para os produtores novas opções de tecnologia, de insumos, de fertilizantes, de venenos para a lavoura do algodão. A grande queixa dos produtores é realmente o preço, que oscila bastante e que às vezes desestimula o plantio dessa cultura. E hoje, sexta-feira, você acompanhou essa matéria especial sobre a adoção de crianças aqui na cidade. Você viu aí os jogadores do Lemense com uma palestra a respeito das regras do futebol e também uma matéria especial falando sobre o curso de Esperanto que está acontecendo no Centro do Professorado Paulista e também na Casa da Cultura. Quero encerrar o resumo da semana hoje com uma frase do pensador Epicuro. Ele dizia assim: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Uma boa semana para você e até semana que vem. Obrigado, Evandro. Boa semana. E para você, uma boa noite e um excelente final de semana. Nos vemos na segunda. Até lá. Foi também.